O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, bem-vindos à casa do Pai. Neste primeiro dia deste mês novo, mês de novembro, celebrando uma solenidade, a festa de todos os santos e santas. É uma festa em que nós somos convidados a unir as nossas igrejas, os nossos corações, a igreja que se encontra no céu, aqueles que já partiram, juntamente com todos nós, a igreja peregrina neste mundo, para celebrar o dom de Deus à humanidade, o chamado de Deus a cada um de nós, a santidade. Para dizer que ainda hoje, no já, na minha, na sua, na nossa vida, na nossa história, é possível viver a santidade. É possível encontrar o caminho para Deus. As leituras de hoje nos ajudam, nos mostram este caminho, o caminho para Deus. O caminho da santidade é o caminho de Deus. O caminho da santidade é a porta que nos abre para Deus. O caminho da santidade é o próprio Deus, que vai se encontrando na nossa vida do jeito que ela é. Não uma vida diferente, mas marcada pelos percalços, dos desafios, dos sofrimentos. Mas é possível.
ser santo. É possível buscar a Deus. É possível viver este ideal tão querido, tão proposto por Deus para a vida de cada um de nós. A festa dos santos é a festa onde nós nos encontramos com aqueles que nos amam. Por isso, hoje, na liturgia da palavra, voltando o nosso olhar sobre a primeira leitura, o livro do Apocalipse, nós vemos que é uma multidão imensa, 144 mil, que ninguém podia contar. Gente que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E a salvação pertence a Deus e ao seu Cordeiro, e a Ele, a Cristo Jesus, ao Pai, pela força do Espírito, o louvor, a honra e a glória por toda a eternidade. É uma multidão imensa, não se pode contar. Lá estão os santos canonizados, São Raimundo Nonato, Santa Luzia, São Judas Tadeu e tantos outros. Mas lá está também os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos avós, gente grande, adulta, também idosos, crianças. É uma multidão imensa que recebe gente todos os dias. É juntado a esse grupo, a essa multidão imensa, aquelas pessoas que nós amamos aqui na terra, que olharam Cristo, que se esforçaram, que professaram a fé e que viveram segundo a graça de Deus. É a eles que nós também nos juntaremos um dia, para estar face a face diante de Deus. Como continua a liturgia da palavra hoje, na primeira carta de São João, que nos afirma categoricamente que nós somos filhos de Deus. E nós de fato somos. Por isso, já é possível viver a santidade aqui mesmo, nessa vida, no agora, na realidade de cada um de nós. Santo não é só aqueles que foram canonizados, não é só gente do passado que já morreu, não. Santos podemos e devemos ser cada um de nós. Santo, como nos ensinou hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, é aqueles que são pobres em espírito, é aqueles que são aflitos, é aqueles que são mansos, é aqueles que têm fome e sede de justiça, é aqueles que são misericordiosos, é aqueles que são puros de coração, é aqueles que promovem a paz, é aqueles que são perseguidos, é aqueles que são injuriados por causa de Cristo, mas que permanecem diante de Deus. Por isso, as bem-aventuranças é o caminho mais seguro para a santidade. Por isso, ser pobre de coração é confiar em Deus, é não ter egoísmo. Por isso, se entregar a Deus é o melhor caminho. Santidade é confiar em Deus. Santidade é se entregar a Deus. Santidade é confiar mais em Deus do que na nossa própria força. Perfeição é diferente de santidade. Santo não é aquele que não erra, não é aquele que não peca. Nesse sentido, só Deus é santo. E a Bíblia reservou, num primeiro momento, santidade só para Deus. Era assim no Antigo Testamento, só Deus é santo. Ele é o santo por excelência. Jesus é o esplendor da santidade de Deus. E Ele santifica o mundo por meio da sua vida, do Evangelho e por meio dos sacramentos. Nós podemos ser santos. E a Igreja hoje convida todos nós à santidade. Sede santos, como o Pai é santo. Agora, perfeito
Perfeito, perfeito nesse sentido é só Deus. Porque uma coisa perfeita é aquilo que já é acabado, não precisa mexer em nada. E nós não somos perfeitos. Embora em Deus nós podemos espelhar, transmitir essa perfeição. Mas é impossível um ser humano ser perfeito. Santidade é reconhecer os nossos erros, as nossas limitações, reconhecer as fragilidades, os nossos pecados e até mesmo se aproximar de Deus. Reconhecer, pedir a graça, os sacramentos para fortalecer, para encontrar o caminho. Ser santo é encher-se de Deus. É lógico, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a força de Deus vai entrando na nossa vida, no coração, e nós vamos cada vez mais vencendo o pecado, vencendo as nossas limitações. Mas é necessário confiar mais em Deus. É necessário entregar o coração a Deus, para entrando na sua misericórdia, entrando no seu coração, possamos cada vez mais aprofundar e viver o chamado de Deus à santidade. É difícil, mas não é impossível. É possível encontrar-se plenamente no caminho de Deus e no caminho da santidade. Sozinhos, nós não conseguimos. É necessário a graça e a força de Deus. A festa de todos os santos e santas é a festa da vida. É a festa da vida eterna. É a festa do Cordeiro que vence a morte, que muda a nossa realidade, que faz com que nós, homens e mulheres, limitados por natureza, fracos, encontrem no seu Criador e no seu Salvador o caminho da vida. Jesus é o caminho da santidade. É a Ele que nós devemos recorrer. Unidos a Ele, o Cordeiro, unamos os nossos corações. A todos os homens e mulheres de boa vontade, os bem-aventurados, que sofrem, que são perseguidos, mas que promovem a paz, que não deixa de acreditar em Deus, que sonha, que mesmo pecando, reconhece necessitados da misericórdia de Deus e encontram o caminho da santidade. Louvemos ao Criador, louvemos o Senhor, o Cordeiro, e hoje vamos ao encontro dele. Deixemo-nos lavar pela sua palavra, pela Eucaristia. Peçamos perdão das nossas fraquezas. Reconheçamos a bondade do Senhor e a Ele nos entreguemos. Qual é o ideal de santidade? O que estamos fazendo para sermos santos? Será que ser santo é só pela minha força? Ou precisamos mais da misericórdia do Senhor? Ou precisamos confiar mais nele? Entreguemos o nosso coração a Ele, o Santo dos Santos, aquele que é perfeito e aquele que um dia nós o veremos face a face.